Ótima tarde, mulheres! Estamos aqui para mais um Chá Próspero e hoje eu tenho a honra de receber minha primeira cliente, uma mulher maravilhosa que comanda um cartório, na verdade está comandando dois por um ponto específico. Silvia Reis, é um prazer te receber aqui hoje no podcast. Desde que eu atendi ela, eu quero muito que vocês escutem essa mulher. Então hoje a gente está aqui para falar de dinheiro de propósito e de autonomia. Então, o que ninguém te conta sobre como é comandar um cartório. E por que eu quero que vocês escutem muito ela? Já vou dar a palavra para ela. Porque eu era uma pessoa que tinha muita crença negativa de cartório. Eu não gostava de cartório, até eu conhecer a Silvia e começar a compreender através dela o como o cartório facilita a nossa vida. Então, como com o cartório, além de facilitar, a gente deixa de perder dinheiro quando a gente tem a ajuda de um cartório. E, Sil, seja muito bem-vinda aqui hoje no nosso podcast. Seja muito Obrigada. bem-vinda. E eu quero que você se apresente um pouco, conta quem você é, onde que você atua. Obrigada, Lê, é uma honra estar aqui, fico muito feliz. Bom, meu nome é Silvia, já apresentada. Eu sou tabeliã de notas e de protesto num cartório em Batatais. Estou lá desde 2011 e antes disso eu era tabeliã num outro cartório pequenininho em Jurucê. Então eu passei 2 vezes no concurso, troquei, a gente não pode ter 2 cartórios, a gente já vai explicar o que é essa situação que a Lê contou. E é concurso público, então eu tô lá já há bastante tempo. E atualmente eu tô cuidando de um segundo cartório, que é o Registro Civil, lá da cidade de Batatais, que ele está vago, o concurso dele está em andamento. Então logo vai chegar lá um oficial, aí alguém concursado que vai assumir o cartório, que eu vou passar aí o cartório para essa pessoa. Espero que tinindo, tudo fluindo Maravilhoso. super bem. Antigamente, o cartório, ele passava de pai para filho. É. Isso mudou. Só que muitas de nós, ou homens, mulheres, enfim, muito da nossa sociedade acredita que ainda o cartório passa de pai para filho e que é um processo simples. E eu queria que você contasse um pouco como que funciona esse processo do cartório e como que você foi parar nele. Tá. Sempre foi seu sonho? Foi do nada? De onde que veio essa vontade? Os cartórios, eles no Brasil, assim, tem uma história bem longa, né, existem praticamente no mundo todo, então boa parte aí dos países, principalmente dos países mais avançados, tem os cartórios ou tem a figura do tabelião, do notário, do registrador de alguma forma. Existem sim sistemas diferentes, mas o nosso sistema do Brasil, ele já é referência, assim, é muito bom mesmo. Eu também não gostava, também tinha um pouco de medo, todo mundo tem aquela coisa de cartório, a gente não aprende sobre cartório na faculdade. Algumas faculdades, a de Batatais, inclusive, tem o direito notarial em registral na grade curricular, mas são poucas, tá? As faculdades, pelo menos que eu tenho conhecimento, que tem a matéria. Então, também saí da faculdade sem nem saber o que era um cartório, achando que passava de pai para filho. Mas na verdade desde 1988, com a Constituição Federal, que veio aí o sistema dos cartórios hoje através de que é hoje, né, através de concurso público. Mas realmente as pessoas não sabem disso, né? Nem quem faz direito imagine quem não faz. Isso porque a atividade de um cartório é completamente jurídica, estritamente jurídica. Eu estudava para concurso público em Campinas, logo depois da faculdade, que nós tivemos a alegria de cursar a mesma faculdade, né, cursos diferentes, mas a mesma faculdade, então eu continuei morando em Campinas para prestar concurso. Eu queria ser juíza. E eu fazia então cursinho de segunda a sexta para os concursos, as carreiras públicas, né, da magistratura em específico. E de sábado e domingo eu descobri que tinha um curso de notarial e registral. E ao mesmo tempo, meu irmão começou a namorar com uma registradora de imóveis que tinha sido juíza. Ela deixou de ser juíza para assumir um cartório. E eu achei aquilo bem estranho. Mas enfim, falei, bom, alguma coisa deve ser bom, né? Como assim? Deve ser legal. E vi que sábado e domingo tinha esse curso lá no lugar que eu fazia, no cursinho. E falei: "Não tem nada para fazer", de sábado e domingo eu me inscrevi, comecei a gostar, e na época era a mesma banca que fazia o concurso, até hoje é a Vunesp, da magistratura e o de cartório. Eu não tinha os 3 anos para magistratura, mas ainda assim eu prestava o concurso.
E acabei passando, era muito parecida a primeira fase, acabei passando no de cartório. E aí fui para Jurucê, um distrito muito pequenininho perto de Ribeirão Preto, e fui me apaixonando, assim, é maravilhoso, eu gosto demais. E não dói, eu falo para as pessoas que vão no cartório, eu falo, nem dói, fica tranquilo que vai ser tudo bem, vai dar tudo certo. Ô, Sil, e como que foi pra você? Que aqui a gente fala com mulheres. Então, até a brincadeira foi, né? Passa de pai para filho. Então, era uma profissão muito masculina, de muitos homens. Como que é uma mulher comandar um cartório? Na sua época, porque já um tempo já que você já passou no concurso. Como que era antes, como que é agora? Como é que você vê o mercado de cartórios, mulheres comandando Então, eles? Lê, eu acho que na área nossa mesmo, nos tabelionatos e dos registros, é bem equilibrada essa questão de homens e mulheres atualmente. Até a nossa presidente do Colégio Notarial do Brasil é uma mulher. Nós temos assim mulheres muito fortes mesmo na liderança de cartórios. Então eu não vejo hoje grandes diferenças nem grandes problemas. Eu acho que até se na área do direito como um todo, né? Nós temos grandes Uhum. advogadas, grandes juízas. É lógico que nos cargos de poder, inclusive do judiciário, ainda nós temos um número maior de homens. E no cartório vinha sendo assim por um tempo, antigamente também, porque eram títulos que se passavam, os cartórios, né, os governadores davam títulos para homens que eram no passado, mas hoje eu acho que a mulher ganhou muito espaço. Nos cartórios, pelo menos, eu vejo bem equilibrado. Mas eu cheguei numa cidade eu tinha 3 substitutos na época, 3 líderes dentro do cartório e eu cheguei, nesse cartório, assim, mas, eu achei que foi tranquilo, não. Que bom. Você até comentou, acho bem legal falar, né, que hoje em dia ou antigamente na prova eles perguntavam quando que pro homem não perguntavam nada, mas para a mulher se ela estava disposta, se o marido estava disposto a mudar. Isso são histórias, eu ouvi dizer, não aconteceu na minha prova, mas eu já ouvi dizer, porque cartório é assim, a ordem da colocação do concurso vai influenciar a sua escolha. Então, os melhores colocados vão pegar os melhores cartórios. Então, vai indo assim por essa ordem. E para mulheres casadas, com filhos e tudo mais, existe sempre o questionamento, mas e aí, a sua família vai com você? E seu marido, né? E dificilmente a gente vê isso sendo perguntado para um homem, perguntar Sim, então, mas, né, porque é meio que subentendido na nossa sociedade que a mulher vai atrás do vai atrás do homem. homem. Sim. E me perguntam bastante isso às vezes, né? Se um dia você sair de Batatais, como que vai ser? Seu marido vai com você? Eu falo, não sei, a gente não pensa nisso Um agora. problema de cada vez. É. Ô, Sil, quais foram os seus maiores desafios? Depois que você passou na prova do cartório, nesses anos todos de cartório, o que você sente que foram os seus maiores desafios comandando o cartório? Um primeiro desafio, logo que a gente passa na prova do cartório, é escolher o cartório. Já é uma baita decisão, porque a gente tem que analisar o cartório de fora e conseguir ver como que é a situação. Eu sou de uma época, hoje já está mais regulamentada a sucessão trabalhista. Então, se você pega um cartório já funcionando, que você tem que analisar se ele é bom para você, se ele é rentável, se os funcionários que estão ali trabalham bem e como que tá a sucessão trabalhista disso, se você está disposto a arcar com isso tudo. Isso em um mês, a gente tinha um mês para visitar os cartórios e fazer essas escolhas, né? Então já foi um baita desafio. Hoje a questão da sucessão trabalhista está um pouco mais bem resolvida, mas era um desafio muito grande na época. Então tomar essa decisão logo de cara. Meus pais iam comigo, a gente rodou o estado viajando atrás de visitar cartório. Minha mãe tinha um mapa do estado de São Paulo na mesa de jantar com alfinetinhos e onde ela ia, cada dia ela botava de um critério. Tantos quilômetros de Indaiatuba, aqui, ou por renda, ou por estradas boas, e para mim e pro meu marido, na época, meu namorado.
E depois, quando a gente chega no cartório, é aquela coisa de todo mundo tem muito medo, então os funcionários estão muito apreensivos, o que vai acontecer com eles, se eles vão ser recepcionados, se eles vão ser dispensados. A gente vai com muito medo também de saber como que eu vou ser recebida por essa nova equipe. Eles vão entender os meus comandos, assim, a minha vontade, ou vão querer fazer do jeito deles, que eles já estão acostumados. Como que isso vai se desenrolar, né? E também numa cidade nova, eu era muito jovem, também pode ter aí o fator mulher, né, que eu disse que eu não sinto muito, mas pode ser que eu, às vezes, não me preocupe tanto, sabe? Faça um pouco de vista grossa. Sim. Porque quando eu assumi, eu era muito nova, então, às vezes, entravam as pessoas na minha sala e assustavam. Ah, mas você é a tabeliã? Né? Estavam esperando ali uma senhora, Aham. alguém mais, né? Então, talvez a idade pode ser que tenha pegado um pouquinho. Então, o que eu tinha de vida, de anos de vida, a pessoa que trabalhava no cartório tinha de experiência no cartório, de trabalho. Então, uma responsabilidade também muito grande que eu sentia com essas pessoas e de valorizar o trabalho deles também ali, né? Que o cartório só era bom por conta deles. Então, e aprender a administrar. A gente não aprende administração na faculdade de Direito. E de repente você está na frente aí de uma mini empresa, né? Que você não tem nenhum dinheiro público, então tudo que vem do cartório vem dos clientes. Parte desse dinheiro a gente repassa para o Estado e com o que fica no cartório eu tenho que administrar o cartório. É bem interessante você falar isso, porque eu lembro que uma vez você falou pra mim, me corrija se eu estiver errado, que o cartório ele não chega a ser, a tabeliã não chega a ser uma empresária, porque não tem CNPJ. É tudo no CPF. É isso? Tenho CNPJ, mas eu sou pessoa física para todos os fins, seja para contratação, seja para Receita Federal, então o meu imposto de renda é pessoa física, os funcionários estão contratados no meu CPF, não tem. Tem um CNPJ, assim, para eu abrir uma conta e separar, vamos pensar a organização do cartório e da minha. Mas, e hoje cada vez menos vem perdendo razão de ser esse CNPJ. É tudo na minha pessoa física mesmo. Gente, isso é muito interessante. Por quê? Porque a tabeliã tem a força da empresária, ela comanda uma empresa, porque lá em Batatais tem quantos funcionários? 18. São 18 funcionários no cartório, então é um cartório de porte grande. Só que não é empresária. Então, como é que você consegue separar na sua mente a pessoa física da pessoa profissional? Não é fácil. Você sabe, já me socorri. Eu te pergunto isso porque quando a gente tem a pessoa jurídica, a gente consegue, com muito trabalho, saber até onde vai. Uhum, Então, a responsabilidade de quem eu contrato na empresa, ela é da empresa. Claro, eu sou responsável da empresa. Mas como que funciona pra você o ser responsável realmente por tudo? Porque o CPF é tudo no CPF. sim. Não, é muito confuso. Eu acho que até quando eu te procurei profissionalmente, era muito essa questão que pegava bastante para mim, né? Não só financeiramente, mas até o sufocar, De assim, de responsabilidade. responsabilidade. Porque se eu fizer, vamos pensar, acontece alguma coisa no cartório, eu sou pessoalmente responsável, né? Eu não tenho aí o manto da pessoa jurídica para me separar, não só do patrimônio, mas a minha vida, o meu nome, a minha reputação que estão ali em jogo, né? Então é difícil a gente se desligar mesmo. Na pandemia eu me lembro que eu fiquei muito preocupada e eu falava, meu Deus, se a gente fechar o cartório, como que vai ser? Porque eu não vou ter. Todo mundo, né, teve essa preocupação, lógico, mas a gente pensava, eu sou o responsável por aquelas pessoas que trabalham no cartório, como é que eu vou fazer? É uma responsabilidade pessoal mesmo. Não tem como a gente se desvencilhar muito disso. Não é fácil. Não, eu imagino. E eu tô até te perguntando isso, porque para nós valorizarmos quando a gente for no cartório, porque eu tinha uma visão antes que o cartório ele era uma empresa, que ele era um CNPJ, e quando não tem esse CNPJ realmente é um peso muito maior, porque vai tudo no nome da pessoa física. E até para alertar as pessoas, as mulheres que estão ouvindo a gente, que tem CNPJ e esquece que tem CNPJ. Então tem algumas profissões como advogada,
Sim. como médicas, que elas têm o CNPJ, mas elas não consideram o CNPJ, elas acham que tudo é pessoa física. Então eu sou médico o tempo todo, eu sou advogada o tempo todo, e elas esquecem da parte do CNPJ. E aí fica pesado para elas. E é uma grande responsabilidade, realmente. E Sil, eu queria muito que você me contasse alguma história específica que foi muito engraçada do cartório, antes da gente ir pro próximo bloco, e a gente falar mais da relação com o dinheiro. Então a gente quer falar um pouco, gente, de regime de casamento, o quanto que a Silvia vai trazer muita experiência nisso, testamento, a relação do dinheiro da tabeliã, então a gente falou um pouquinho agora que é a pessoa física, como que funciona isso. Cartório é segurança financeira, não é? Afinal é para sempre ou não é? Então, antes de falar isso, queria muito saber uma história engraçada que aconteceu no cartório. Porque imagina, o cartório pega a cidade toda. Uma história divertida, que te marcou muito, ou triste também, às vezes. Nossa, tem muitas. A gente cria mesmo um grande vínculo com as pessoas, principalmente o tabelião, né, o tabeliã, porque nós atendemos as pessoas, diferente de um cartório de imóveis, que eles lidam com o papel que chega para registrar, a gente atende a pessoa. Mas tem vários. Tinha uma senhorinha que ia sempre lá fazer testamento, e ela só tinha uma casa e cachorros. E ela só ia deixar a casa para quem cuidasse dos cachorros. Ela queria colocar isso no testamento. E aí ela brigava com a sobrinha e ela trocava a sobrinha, trocava a sobrinha. Ela gastou um monte. E ela queria, porque queria falar que os cachorros tinham que ser encargo, colocar no testamento que os cachorros tinham que ser enterrados no quintal da casa. E eu falava, não, eu acho que não pode, eu acho que tem norma sanitária com relação a isso, né? A gente não pode vincular, só vai receber a casa se enterrar os cachorros, e só vai receber a casa se cuidar dos cachorros até o último deles morrer. E eu falava, mas a senhora não acha que pode ser que eles queiram dar fim nos cachorros para poder entrar na casa? Não, não. E o testamento a gente tem que seguir a vontade da pessoa, né? Então nós fizemos que a pessoa tinha que cuidar dos cachorros mesmo até o último, mas eu consegui falar que a parte de enterrar no quintal aí não dá, porque viola mesmo norma sanitária, mas tem muitos. Sil, só pra gente finalizar esse bloco para falar de testamento. Você falou que o testamento a gente tem que seguir o que a pessoa quer. Mas até que ponto? Existem alguns limites, né? Então, temos os limites da lei. Então, a lei, com relação a patrimônio, eu tenho que seguir a parte disponível, a pessoa só vai poder dispor da parte disponível dela, ou seja, 50% do patrimônio, porque os outros 50% são reservados para os herdeiros. Tem algumas outras disposições na lei mais chatinhas, tem as regras de formalidade também, é necessário 2 testemunhas. Mas, no geral, é bem um livro aberto, assim. E como qualquer ato notarial, a gente nunca vai fazer alguma coisa que fira a lei, que vá, né, frontalmente contra a lei. Mas o testamento é bem um livro aberto. A pessoa ali abre o coração, fala o porquê, coisas às vezes que ela não tem coragem de falar em vida, ela deixa escrito no testamento. Interessante. Mas aqui no Brasil pode, por exemplo, eu deixar uma parte para o meu cachorro? Porque tem alguns países que podem, né? Você estava falando de cachorro, me veio isso daqui na cabeça. Era meio que isso que essa senhorinha queria. A gente não pode, porque o cachorro no nosso país, ele não tem personalidade e capacidade jurídica. Entendi. Então, não é uma pessoa que eu possa depois registrar o imóvel em nome dele, ele não vai poder administrar, vender, né? É como se eu tivesse deixado um imóvel sem dono. No atual estágio do nosso direito, porque vem evoluindo, a gente não pode. Eu tenho que deixar alguém responsável por cuidar do cachorro, e aí Entendi. isso, com encargo, né? Eu te dou algo com encargo de você cuidar do meu cachorro, aí sim. Perfeito. Então vamos para o próximo bloco, onde nós, agora que a gente já entendeu um pouco da trajetória da Silvia, já entendemos já como que funciona hoje um cartório. Então, gente, não passa mais de pai para filho. Hoje em dia as pessoas prestam um concurso que é muito desafiador passar, não é um concurso simples, é um concurso público. A gente já falou um pouquinho aqui, entramos em testamento, e no próximo bloco a gente vai falar da relação com o dinheiro. E o que a gente vai falar então é um pouco de regime de casamento, é um pouco de inventário, é um pouco de testamento, que a gente já começou a falar agora, que muitas mulheres já estão procurando cartório para falar de testamento, e a Silvia vai trazer um pouco dessa experiência para nós.